Opa, olá! Muito bem-vindo, aqui é Domi. Quero compartilhar com você hoje uma experiência de vida a partir de uma pergunta de uma líder da Ione. Nós estamos conversando sobre como que a gente faz para romper as crenças limitantes. E, obviamente, tem um passo a passo que a gente desenvolve dentro dos nossos programas, como o programa Vida que Você Quer ou o programa Lidere Seu Destino. E nós falamos sobre isso, que uma das ferramentas para a gente poder suportar, ressignificar as nossas crenças limitantes são os mantras. E ela me perguntou, tu acredita verdadeiramente na força da palavra? E aí ela me provocou a trazer duas histórias que eu vivi, que eu quero compartilhar com vocês e que me fazem a ser extremamente convicto da força das palavras e muito também da força das palavras negativas. Porque a força das palavras positivas, como se diz, move montanha, não é? A fé move montanha. Você tem uma força interior e você expressa em palavras, é um mantra que vai se transformando em realidade. E para o lado negativo também. Eu vou compartilhar com você duas experiências, uma sobre dinheiro e outra sobre saúde. Crenças sobre dinheiro, crenças sobre saúde, que impactaram na minha vida e eu vivi elas. A primeira é sobre dinheiro. Quando eu conheci a mãe dos meus filhos, eu conheci o pai dela, meu sogro à época, uma pessoa extremamente negativa. Ele era um grande comerciante, ele tinha herdado dos seus pais um negócio de materiais de construção muito bem posicionado na cidade onde eles moravam, e eles tinham, para você ter uma ideia, assim, em estoque, quando eu conheci eles, a dinheiro de hoje, algo como 20 milhões de reais em estoque. Então você imagina uma empresa que não tinha dívidas nenhuma, existia há mais de 60 anos e que tinha 20 milhões de reais em estoques. E quando eu encontrava ele, ele sempre dizia, as vendas estão ruins, os negócios não vão bem, está cada vez pior e assim por diante. E à medida que esse mantra aí vinha se repetindo ao longo dos anos, ele foi perdendo os seus negócios. Ele foi vendendo a madeira e botando no banco, e aí à época tinha um banco aqui no sul chamado Banco Sul Brasileiro, que quebrou, levou um pedaço da fortuna dele, depois ele teve um outro banco que ele começou a trabalhar, que quebrou também, levou um outro pedaço da fortuna dele, e assim sucessivamente. E eu assisti isso por algo como 20 anos. E ao longo desses 20 anos, a vida dessa pessoa foi cada vez ficando mais negativa, pior, sem dinheiro, e sempre que encontrava ele, a culpa é do governo, a culpa é dos outros, terceirizando e reclamando e reclamando. Resumindo, quando ele faleceu, ele conseguiu deixar para os seus filhos, como herança, um apartamento de 120 metros quadrados. Unicamente isso foi a herança deixada, certo? Esse é o legado da negatividade. E eu vivi isso, por isso eu posso assegurar a você. A força das palavras negativas, elas são, assim, determinantes para nosso fracasso. E agora, vou compartilhar com você como isso pode impactar na nossa saúde. Naquela mesma época, eu tinha uma cunhada, tá? E que a gente, sabe quando a gente tem assim cunhados na família, que um é padrinho do filho do outro, a gente se dava muito bem e frequentemente nós estávamos almoçando ou jantando um na casa do outro. A Ione, que eu comecei essa história dizendo que me perguntou se eu acreditava piamente no poder das palavras, a essa altura, eu compartilhando isso com ela, ela já estava assim, né, da questão do dinheiro. E agora, ela ficou estarrecida com essa história que eu vou compartilhar com você. Porque eu e essa minha cunhada sempre brincávamos ao final da nossa janta ou almoço, que agora nós íamos tratar da nossa diabetes. O que significava isso? Que nós dois amamos doces. Então era a hora da sobremesa, era a hora de tratar da diabetes. E essa brincadeira passou assim 3, 4, 5, 6 anos a gente fazendo isso. Eis que num determinado dia, num determinado check-up que ela fez, pouco mais de 30 anos, ela estava com diabetes. E sem ter na família passado, não tinha, herança genética disso. A força das palavras.
Quer um pouquinho mais? Pois bem, essa cunhada acabou tendo um filho diabético também. A força das palavras. Então, tome cuidado com aquilo que você diz para o teu liderado, com aquilo que você diz para o teu cliente, com aquilo que você diz para o teu filho, para o teu marido, para a tua esposa, porque isso, repetidamente, se torna um mantra, repetidamente se torna ação, se torna verdade. Então, toma cuidado, porque a força das palavras negativas, ela destrói, da mesma forma como a força das palavras positivas constrói. Então, comece a pensar nisso, reflita sobre isso, porque isso vai fazer uma diferença enorme na sua vida, não amanhã de manhã, mas ao longo de 5 anos, 10 anos, 15, 20 anos, aposte que sim. Eu vivi para contar isso para você. Valeu? Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre empreendedorismo e liderança, deixa teu comentário aqui embaixo. Eu leio todos, ou deixa esse comentário sobre esse episódio, se você também acredita na força das palavras, né? Tanto positivas quanto negativas. Se você tem uma história para contar, compartilha com a gente também. E fica aqui o meu desejo que você curtiu mais esse episódio e que amanhã a gente possa se encontrar aqui nesse mesmo canal. Um forte abraço e eu te vejo lá.